Oi, gente! Hoje nós estamos aqui para conversar mais uma vez com vocês. Algo que Deus tem posto no nosso coração como igreja. Nesses últimos tempos é o que eu vejo. Antes da gente ir para a palavra, eu queria dizer para você, então, assista o vídeo até o final e se você gostar da palavra, que você deixe um like, então, e que você compartilhe essa palavra para que ela alcance mais pessoas, para que tenha um alcance maior na palavra, então. Naquilo que a palavra tem abençoado a nossa vida e que ela também abençoe outras vidas. E se você gosta do canal também, para que o canal tenha visualização, que o YouTube promova o canal, eu peço que você então se inscreva no canal. Sem mais avisos, então, vamos para a palavra e que ela seja muito abençoadora para você. Que nós temos ultimamente conversado bastante, nós temos falado muito, se você procurar os outros vídeos, nós temos falado a respeito de buscar a presença de Deus, de construir uma intimidade com Ele, de sermos cheios do seu poder e da presença, e isso é muito maravilhoso. E realmente nós temos que fazer isso, nós temos que buscar a presença de Deus, nós temos que ser cheios da presença de Deus e cada vez buscar mais intimidade com Ele. Isso é o que também Deus quer conosco, isso também é o desejo do coração de Deus, e se nós amamos Ele, então esse tem que ser o nosso desejo. Mas para que serve isso então? Para que serve ter mais intimidade com Deus? Para que serve ser cheio da presença de Deus? Para que serve ser cheio do poder de Deus? Por que tudo isso? Primeiramente porque isso serve para o nosso aperfeiçoamento pessoal. Estar próximo de Deus transforma o nosso caráter. Estar próximo de Deus transforma a nossa vida. Isso nos aperfeiçoa. Nós nos construímos como verdadeiros cristãos quando nós nos aproximamos de Cristo. Então a gente faz isso por nós mesmos, porque nós entendemos que nós precisamos da presença de Deus e nós precisamos ser transformados pela presença de Deus. E por isso nós fazemos isso, nós buscamos essa presença e essa intimidade para que o caráter dele, o poder dele, a presença de Deus nos transforme também. E nós fazemos isso para agradar o coração de Deus, porque Ele nos ama e Ele quer a nossa presença, e nós amamos a Ele, queremos a presença dEle, então por isso nós nos aproximamos dEle. Então primeiro para isso, para o nosso aperfeiçoamento pessoal. Depois nós fazemos isso, nós nos enchemos da presença de Deus, do poder dEle, da intimidade com Ele, para ganhar almas, para alcançar mais almas. Se a intenção de Deus fosse somente construir uma intimidade conosco, se a intenção de Deus fosse somente estar junto de nós, seria muito mais simples, a conclusão mais fácil seria quando a gente entrega a vida para Jesus, que Ele nos leve para o céu, que Ele nos leve para junto dEle, assim nós estaríamos realmente na presença de Deus, realmente na presença de Jesus, estaríamos curtindo e com certeza num lugar muito melhor do que o mundo. Então, se Deus não nos leva para lá, é porque Ele quer também, através disso, através da presença dEle em nós, ganhar mais almas, para salvar mais pessoas da morte eterna, para trazer mais pessoas para a vida eterna, porque o plano de Deus, desde o começo, é esse. Então, Deus nos enche, nós nos enchemos da Sua presença, do Seu poder, e construímos essa intimidade para ter o caráter dEle, para evangelizar. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Nós somos chamados para evangelizar. E o título da palavra de hoje é Chamados para Evangelizar. Para começar a falar a respeito do nosso chamado para evangelizar, eu queria conversar com você de por que evangelizar. Por que nós evangelizamos? Por que nós falamos de Deus? Primeiro, a primeira coisa mais simples que nós vamos encontrar na Bíblia é porque é o mandamento. Simplesmente porque é o mandamento. Jesus, Ele vai falar isso muito sabiamente, Ele vai nos dar esse mandamento, lá em Mateus 28, do 18 ao 20. Eu queria que você acompanhasse comigo o que diz lá, diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra.
Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Isso é o que a Bíblia fala. Esse é o mandamento de Jesus. Ele nos dá esse mandamento porque a obra que ele fez na nossa vida, ele quer que seja feita na vida de outras pessoas. A transformação que ele fez na nossa vida, ele quer que seja feita na vida de outras pessoas. Então ele nos dá esse mandamento. Nós temos algumas ordens na Bíblia, algumas direções na Bíblia, que elas são dadas especificamente para alguns ministérios, para pessoas que têm o chamado ministério específico. Em outros momentos, algumas direções, elas são dadas na Bíblia para algumas pessoas específicas. E a gente ainda tem algumas direções, alguns conselhos que são dados na Bíblia que são para momentos específicos, para situações específicas. Mas esse, de maneira alguma, é um deles. Evangelizar é um mandamento que é dado para todos os ministérios, para todas as pessoas e para todos os tempos. A Bíblia não nos coloca em nenhum momento dizendo evangelizem quando acontecer isso, ou são chamados para evangelizar as pessoas com o ministério específico, ou somente Paulo foi chamado para evangelizar. Então ela não faz essa distinção. Jesus simplesmente diz que é para a gente ir por todo mundo, fazer discípulo, ensinar a andar nos caminhos de Deus, ensinar a palavra, ensinar o que Jesus nos ensinou, e ele vai estar conosco para sempre. Então evangelizar é um mandamento, e todo cristão verdadeiro, então, ele deve se interessar por evangelizar, porque faz parte da vida cristã verdadeira evangelizar, porque esse é um mandamento que Jesus nos deixou. Esse é o primeiro motivo, porque é um mandamento, a gente evangeliza. O segundo motivo de por que evangelizar, de por que nós evangelizamos e de por que nós queremos expandir o evangelho, é porque nós amamos a Jesus. Porque nós amamos a Jesus, nós evangelizamos. Jesus nos deixa uma mensagem muito clara a respeito disso, lá em João 14, 21. Eu queria que você me acompanhasse lendo o que diz lá em João 14, 21. Diz, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. O que Jesus está dizendo aqui nesse texto? Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. É dessa forma que eu identifico a pessoa que me ama. Se eu mandei alguma coisa e essa pessoa quer cumprir, é porque ela me ama. É isso que Jesus está dizendo. A gente acabou de dizer que o mandamento que Jesus deixou no final, antes de subir aos céus, ele deixou com os discípulos para todos nós, que a gente evangelizasse, que a gente ganhasse almas, que a gente fizesse discípulos. Então, para que nós demonstremos o nosso amor por ele, então nós precisamos evangelizar. Esse é um mandamento. E ele está dizendo que aquele que me ama, ele guarda os meus mandamentos. E aí ele disse que vai ser amado por Deus, vai ter correspondência desse amor, vai ser amado por ele, e aí ele vai se revelar a nós. E aí nós recebemos a revelação de Deus nisso. O que ama, ele tem interesse em agradar o coração do amado, ou da amada. Então, da mesma maneira, se nós amamos a Deus, nós temos interesse em agradar o coração dele. E o relacionamento amoroso, ele implica em troca de afeto. E a troca de afeto ela é demonstrada através de atitudes. Não tem muitas outras formas. A gente até pode, com palavras, demonstrar afeto, mas essas palavras elas vão ser sempre comprovadas através de atitudes. A gente tem ditados que falam a respeito disso. Que uma atitude vale mais que 1000 palavras. Tem um monte de coisas que nós falamos que realmente deixam claro que as atitudes elas confirmam o nosso amor, o nosso afeto. Então, o nosso amor ele é demonstrado e ele é retribuído quando nós alegramos o coração do Pai. Salvar almas é algo que alegra o coração do Pai. Desde o começo do plano de Deus,
a ideia foi salvar almas. Desde a queda do homem, a ideia e o plano de Deus foi todo construído em cima de salvar almas. Eu me lembro quando eu estava estudando teologia, eu estudava numa escola que nós tínhamos devocionais diários. Nós tínhamos um devocional que eles mandavam que era diário, e um desses devocionais que me marcou muito foi um devocional que foi feito pela menina que fazia, que era secretária, ela organizava toda a documentação da escola, e ela fez, e foi um devocional muito simples, onde ela falava a respeito da maneira como nós demonstrávamos o amor a Deus. E ela usou como exemplo o relacionamento dela. Ela estava noiva, e ela estudava numa universidade, e as colegas dela da universidade não conheciam o noivo dela. As colegas dela da universidade não conheciam o noivo dela ainda, nunca tinham tido um encontro pessoal com essa pessoa, mas ela disse que as amigas dela estavam todo o tempo falando e brincando com ela, que elas já conheciam o noivo dela pela quantidade que ela falava dele, que ela mencionava ele, que era todo o tempo ela falando dele. E ela fala do amor com Deus da mesma maneira. Ela diz, se nós amamos esse Deus, e se nós temos esse desejo por esse Deus, e ele é tão importante para nós, de forma natural, nós falamos dele. Nós estamos o tempo todo falando dele. Porque o amor, ele faz isso. Ele faz com que a gente atue dessa forma. Nós evangelizamos porque nós amamos a Jesus. E isso se torna natural em nós, demonstrar esse amor. E por último, nós evangelizamos porque nós seguimos o exemplo de amor de Jesus. E ele vai nos dizer qual é esse exemplo, nos aclarar esse exemplo, lá no texto de João 15, do 9 ao 13, também peço que você me acompanhe. Ele diz assim, como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, mais uma vez, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. O que é isso? É Jesus dizendo que para nós permanecermos no amor dele, nós precisamos seguir o exemplo dele. Mais uma vez ele fala que é para a gente seguir os mandamentos dele, se a gente ama ele. Então, para a gente demonstrar o nosso amor por ele, é necessário que a gente siga os mandamentos. E ele diz assim, sigam o meu exemplo. Ele dá outro mandamento para nós, ele diz assim, amem-se uns aos outros como eu os amei. Ele está dizendo, então, ele está colocando uma condição, não pode ser só simplesmente demonstrar um carinho, tem que ser o mesmo amor que ele amou a gente. E o amor dele foi por nós, foi o que levou ele à cruz, foi o que levou ele às últimas consequências. E ele de fato fala isso, que não tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Então ele está dizendo, esse amor de entregar a vida pelos amigos, esse é o amor que vocês devem ter uns pelos outros. É dessa maneira que vocês devem se amar. É dessa maneira que vocês devem amar as pessoas que estão ao seu redor. Qual era o objetivo dele quando ele entregou a vida para nós? Trazer salvação, evangelizar, entregar para nós esse presente que é a salvação. E evangelizar nada mais é do que isso. Então, da mesma maneira que ele fez isso, para que a gente possa agradar o coração de Deus e para que a gente possa ganhar almas, a gente precisa viver dessa maneira. A gente precisa também entregar a nossa vida por amor disso. Jesus veio para a Terra para trazer uma boa nova, para trazer o Evangelho, que é isso que quer dizer Evangelho. Então, ele veio para evangelizar. E como eu falei antes, todo o plano de Deus, desde a queda do homem, foi evangelizar a todos nós. Foi trazer essa boa nova para todos nós, foi restaurar a salvação. E evangelizar é justamente para isso, para restaurar a salvação. Então, só para não ficar na parte teórica, como nós fazemos para evangelizar?
como nós colocamos isso em prática? Esse amor a Deus, evangelizar por amor a Deus, evangelizar porque é um mandamento e evangelizar porque a gente segue o exemplo de Cristo. Como a gente coloca isso em prática? Eu quero te dizer, meu querido, que nada fala mais que uma vida plena na presença e cheia do Espírito Santo. E a Bíblia nos mostra isso, ela nos comprova isso. Ela fala que a igreja primitiva vivia desse jeito e porque vivia desse jeito ganhava almas. Isso está lá em Atos 2, do capítulo 42 ao capítulo 47, do versículo 42 ao versículo 47. E eu quero ler com vocês também esse texto para que a gente possa então entender o testemunho desses cristãos. Diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Eles, os cristãos da época de Atos, ao partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. O que o texto está dizendo? O texto está dizendo para nós que através da maneira como eles viviam a Deus, da maneira como eles viviam a presença de Deus e o caráter de Cristo, e o poder de Deus se manifestava neles, isso falava e isso evangelizava. E diz que o Senhor, então, acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. O que acontecia? Eles viviam o caráter de Cristo. O povo via isso, porque eles contavam com a simpatia do povo, diz o texto. O povo enxergava isso. E aí o Espírito Santo, Deus, através desse testemunho deles, ele ia lá e ele movia o coração das pessoas e trazia e acrescentava essas pessoas ao corpo de Cristo. Isso, então, é o que se reconhecia naquela igreja. Essa era a essência do evangelismo daquela igreja. E é importante a gente entender isso, porque não existe estratégia de evangelismo, e aqui eu não estou criticando nenhuma estratégia, nenhum plano de evangelismo, eu simplesmente estou dizendo que não existe estratégia de evangelismo sem caráter cristão transformado, sem viver de fato o evangelho. E não tem estratégia de evangelismo que vai dar errado se a gente tiver a presença de Deus, essa vida plena na presença de Deus e cheia do Espírito Santo. Isso é evangelístico. E isso acontece o tempo todo. Depois de conquistar esse caráter, aí sim, depois de conquistar isso em Deus, depois de ser efetivamente aquilo que Deus espera de nós, aí sim nós planejamos. Lá em Mateus 10:16 diz assim: eu os estou enviando como ovelhas entre os lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como os pombos. Jesus fala isso e nós usamos isso para diversas situações dentro das nossas palavras, mas o contexto disso que Jesus está falando é um conselho evangelístico. Se você ler o texto de Mateus 10, do 1 ao 16, você vai ver que Jesus está enviando os discípulos a evangelizar. E aí ele dá todo um plano de evangelismo para os discípulos. Ele diz: vocês devem entrar nas cidades assim, vocês devem se vestir dessa maneira, vocês devem ficar nas casas dessa maneira, cidades que receberem vocês para pregar, façam assim, as que não receberem, façam diferente. E ele dá todo um plano de evangelismo de como os discípulos devem se portar nessa situação de evangelizar. E no final ele diz assim: eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como os pombos. Ou seja, ele está dizendo: sigam a estratégia, sejam prudentes como as serpentes, mas continuem manifestando o meu caráter, manifestando aquilo que eu trouxe para vocês. Não percam a essência, sejam simples como as pombas. Jesus está dizendo isso para eles. Jesus está dizendo: mantenha estratégia. Então também nós façamos estratégias diárias de evangelismo. Jesus está dizendo: tenham objetivo. Ganhem aqueles que se acercam de vocês, aqueles que se aproximam de vocês. Ganhem-os de perto. Então façamos nós também o mesmo. Tenham foco.
tentem em todo caso. Vão naqueles casos onde vocês estão vendo que vai dar resultado, mas tenham foco, não saiam atirando para todo lado. Vamos entender isso no nosso contexto, vamos trazer isso para dentro da nossa vida. A gente tem tanta gente na igreja tentando ganhar familiares, cônjuges, filhos, família, assim, próxima. Vamos dar testemunho o tempo todo. Vamos dar testemunho, esse mesmo testemunho que a igreja de Atos dava. E quando houver oportunidade, você vê a oportunidade, aí a gente fala da Bíblia. Mas antes a gente vive a Bíblia para dar esse testemunho. As pessoas do nosso convívio diário, os nossos colegas de trabalho, de faculdade, de escola, os nossos parentes que não vivem conosco, vamos nos aproximar dessas pessoas de forma sincera, ganhar elas para nós, e aí, através da transformação de caráter, mostrar isso. Não tem problema falar ou entregar um panfleto para essa pessoa, mas que a gente tenha esse entendimento de ganhar elas para nós, de ser sinceros com essas pessoas. Na igreja, às vezes a gente pensa, não, na igreja a gente não evangeliza. Sim, na igreja a gente evangeliza. Às vezes o irmão está evangelizando, uma irmã está evangelizando o marido, um casal está evangelizando os filhos, ou as próprias pessoas que ele está trazendo para a igreja, que são amigos. E dentro desse evangelismo, a forma de receber as pessoas na igreja, a primeira impressão que elas vão ter da igreja, muda tudo. Até detalhes, pequenos detalhes na igreja mudam. A limpeza da igreja, um papel higiênico no banheiro, o jeito que te recebem, tudo isso muda. Na rua, às vezes a gente pensa, não, na rua, evangelizar na rua, só quando a gente faz evangelismo desses de rua, que vai todo mundo em massa e a gente entrega papel. O jeito que eu caminho na rua, o jeito que eu me porto dentro do supermercado não é evangelístico. Sim, é evangelístico. O jeito de você falar com o caixa, o jeito de você se comportar no trânsito. Que a gente tenha isso, o caráter transformado, que se veja através de nós. Eles contavam, o pessoal de Atos contava com a simpatia do povo. A simpatia do povo não era só os próximos, mas todo mundo sabia que eles tinham esse caráter. A forma, hoje nós estamos dentro de casa, a nossa forma de se comunicar com as pessoas é através da internet, das redes sociais. Então, como nós somos na internet, também é uma forma de evangelizar, mas ela é uma forma que às vezes a gente usa muito errado. A gente tem que cuidar o que a gente posta, porque o que a gente posta fica marcado, a pessoa recebe isso. Então, não ofender as pessoas, tomar cuidado com as nossas redes sociais. Se nós somos cristãos, então que tudo seja coerente nas nossas redes sociais, que nós tenhamos uma coerência de vida na internet também. Às vezes a gente posta um versículo, aí depois posta um louvor, e aí depois tem um post enorme ofendendo que seja uma visão política, uma visão social, e isso gera uma discussão enorme, e aí esses são os cristãos. E isso fala às vezes mais do que o texto bíblico que a gente postou, mais do que o louvor que a gente postou antes. Cuidar isso, ter um caráter verdadeiro na internet também é importante. Às vezes parece que algumas redes sociais são duas pessoas que usam, porque tem uma pessoa cristã usando e daqui a pouco corta e entra outra pessoa usando e essa pessoa não é cristã. Porque a gente não tem um cristianismo verdadeiro, a gente posta só aquelas coisas que vão parecer uma coisa. São exemplos práticos de como evangelizar. Depois de entender isso, a gente pode aplicar outros planos de evangelismo. Não tem nada contra planos de evangelismo. Hoje a gente é muito bem servido com planos de evangelismo variados. E a gente ainda tem tantos outros para criar, tantos outros para desenvolver. A criatividade é livre nessa área. Hoje, então, a gente tem alguns a mais longo prazo, por exemplo, célula, e a gente trabalha com célula aqui na igreja e é muito bom. É um plano para ganhar mais a longo prazo. Tem os mais antigos aí que são a mais curto prazo, esses evangelismos de rua, onde você já evangeliza a pessoa ali, e se você pode conversar com ela, você já fala de Jesus, você já ora com ela. Então, nós temos N formas de fazer isso e todas elas são válidas. Mas nós devemos entender a importância de evangelizar. E por que evangelizar? Nós somos chamados para isso. Todo o plano de Deus, como eu falei, e vou repetir mais uma vez, todo o plano de Deus, ele é baseado em evangelizar. Desde que o homem caiu,
Deus tem o plano, tem a intenção de restaurar toda a humanidade na sua presença. E o que é como é feito esse plano de restaurar a comunhão com a humanidade através de evangelismo? Ele criou um plano de evangelismo, começou desde o começo, quando ele deu a lei, e a lei, diz a palavra lá em Romanos, que ela veio para mostrar que havia pecado, então que era necessária uma restauração. Então depois ela serviu para provar que o homem não se justificava por si mesmo. E Jesus veio para trazer a salvação, para trazer o evangelho, a boa nova, para nos evangelizar. E aí deixou a palavra e nos deixou aqui para evangelizar. E mandou o Espírito Santo para evangelizar. E o plano de Deus todo é restaurar a humanidade através do evangelismo. O evangelismo é o que queima no coração de Deus. Esse é o único presente que a gente pode dar para Ele. E por isso nós permanecemos aqui. Então, a palavra de hoje é um desafio, na verdade, para a gente dar para Deus aquilo pelo qual o coração dele queima, que são almas. Então, a palavra de hoje é para a gente entender que nós somos chamados para evangelizar. E não o evangelismo simplesmente porque mandaram a gente, mas entender o fundamento do evangelismo e como aplicar isso de maneira eficiente, eficaz na nossa vida. Então, eu quero terminar esse vídeo com uma oração por você, por mim, e pedir para que Deus coloque na nossa mente e no nosso coração que nós sejamos uma igreja que evangeliza e evangeliza de forma efetiva e eficaz. E ganha almas porque está focada nisso. Ganha almas porque está concentrada em fazer isso. E isso é bom para quem está sendo ganho. Isso alegra o coração de Deus. E isso alegra o nosso coração porque nós amamos esse Deus. Tá bem? Fecha os teus olhos, baixa a tua cabeça que eu quero fazer uma oração por você. Senhor Jesus, Deus e Pai, eu quero pedir que sobre todos que estão vendo esse vídeo, sobre a tua igreja, Deus eterno, sobre aquilo que tem alcance, o que nós estamos falando, que tu venha com o teu Espírito Santo e comece a trazer revelação a respeito disso, e comece a trazer entendimento a respeito disso, e que nós nos tornemos bons evangelistas, que nós nos tornemos pessoas, homens e mulheres que vão levar para frente o teu evangelho, que vão levar para frente a tua palavra e que vão derramar o teu querer, que vão alegrar o teu coração e te dar presentes preciosos, Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a igreja que assiste esse vídeo agora, Deus, as pessoas que assistem esse vídeo agora, que em nome de Jesus, aí vai ser construído um evangelho verdadeiro que ganha almas. Em nome de Jesus. Na minha vida também peço isso, e que tu esteja nos capacitando para que o evangelho cresça no mundo de forma sincera e verdadeira. Em nome de Jesus. Amém. Amém então a todos. Tchau e até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado e não esquece de compartilhar o vídeo no final. Beijo. Tchau.